Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! É isso aí, começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí ouvindo, nos assistindo, gratidão pela sua companhia. Agradecer também a toda a equipe da FEAL que está nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele você já ouviu aí cantando, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho! Olá, meu amigo Nando, estamos juntos. Nós e um monte de gente, com certeza, nessa caminhada rumo ao nosso aperfeiçoamento. Acho que hoje nós vamos falar um pouquinho disso, né, Nando? Vamos em frente. É verdade. Você falou rumo, aí eu lembrei quando eu falava assim, rumo ao tetra, agora rumo é o penta, né? O próximo, né? Rumo ao penta. Mas olha, é aqui a gente vai trazer para quem está nos vendo, eu vou mostrar até a capa do livro, é o Pão Nosso de Emmanuel, não é? Na psicografia do Chico Xavier. Para quem está aí nos ouvindo, aquela capa que tem um trigo assim do lado, uma edição nova. E o capítulo é o 179 de Pão Nosso, Entendamos Servindo. Aí tem aquela passagem de Paulo, né? Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. É, te lembra da reencarnação aí. E aí no primeiro parágrafo ele diz assim: o martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente, porque senão daí não vai sair nada, né? O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama a ciência na dosagem, nem mais nem menos. Então a gente vamos começar a falar e o Toninho vai começar a comentar, né, Toninho? Isso, Nando. O Emmanuel, como sempre, é preciso nas suas colocações, né? E ele pega essa parte aqui, esse versículo do Tito, né, do Paulo, né? Falando assim, ó, porque também nós éramos noutro tempo insensatos. Bom, vamos começar já falando, sempre lembrando do Paulo uma coisa assim interessante, né? O Paulo de Tarso, ele fala assim, nós também éramos insensatos. Mas ele, durante a vida dele todinha, ele falava o quê? Ele falava assim, todo o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero, ainda faço. Ou seja, ele admitia que até certo nível, ele continuava ainda insensato em muitas coisas. Isso é importante. Porque muitas pessoas, não, eu percebo assim, falam assim, eu já estou nessa vida encarnado, eu tudo bem, admito até que fiz coisas ruins no passado, mas eu já sou bom. E vamos recordar de Jesus, quando perguntaram para Jesus se ele era bom, e ele respondeu, não, bom só o Pai. Então, para a gente fazer a leitura
e fazer uma reflexão sobre essa lição, Nando, a primeira coisa é saber o seguinte, ó, todos nós estamos no mesmo barco. Um pouquinho melhores por causa de algum conhecimento, mas a gente está precisando aplicar esse conhecimento. Nós temos receita do bolo, a receita, mas a gente não fazemos o bolo. Ou seja, aqui ninguém está muito à frente de ninguém. Todos nós, em algum nível, ainda estamos insensatos. Porque senão a gente vai pensando assim, eu trabalho na casa espírita. Eu sou não sei o quê. Eu faço doação. Eu faço trabalho com morador de rua. Eu escrevi um livro. Eu faço palestra. Eu tenho um programa na Rádio Boa Nova. A gente pode pensar que a gente é muito diferente de alguém. E não somos, né, Nando? Desculpa envolver você, mas não somos. Aí vai lá, olha lá. Seguindo, você já leu, né? O martelo, por exemplo, assim, ó. Tudo bem, você quer ajudar na transformação do mundo? Assim como a gente não quer ser cobrado de uma maneira veemente, de uma maneira ácida, a gente não quer ser cobrado de uma maneira áspera, a gente não deve fazer isso com ninguém. Né? E aí ele vem aqui, ó. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama a ciência na dosagem. A gente sabe, né, Nando, que o remédio é a dosagem que é importante. Na homeopatia, por exemplo, uma quantidade é veneno. Na outra pode ser estimular o nosso organismo a reagir. Né? Então, olha só, quando a gente vai conversar com alguém, se você chegar com uma pessoa que está tendo atitudes adulteradas, vamos pensar assim, de uma maneira bem bonita, né, Nando? Atitudes adulteradas, né? A gente pode usar de um remédio. Falar com essa pessoa. Primeiramente, será que a pessoa pediu ajuda? Será que ela pediu para a gente, de alguma maneira, intervir? Eu tenho pensado muito nisso. A gente é muito palpiteiro às vezes, não, né? E se a pessoa pediu ajuda, se só pediu uma ideia, uma palavra, alguma coisa, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Senão essa pessoa, esse primeiro momento da pessoa até pedir uma ajuda, né, é como se fosse um brotinho nascendo. Um brotinho. E conforme que você fala, Nando, você faz o que com esse brotinho? Você mata esse brotinho. O André Luiz tem uma frase muito bacana que fala assim, ó. A sinceridade deve ser usada com misericórdia. Ele fala assim, uma planta precisa de água, mas não precisa de água fervendo. Né? Então, a gente precisa pensar assim, ó, quando a gente vai falar com os nossos filhos, quando a gente vai falar com um ente querido, na via pública, não, de alguém que você nunca viu, né? Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai fazer isso aí? Com espírito de misericórdia, com espírito de elevação do outro ou para diminuir o outro? Né? Então ele está falando aqui, ó, essa dosagem precisa ser bem medida. As palavras, Nando, podem destruir, pode ajudar a levantar. Precisa definir dessa dosagem, né? Nem mais, nem menos. Certo, caríssimo Nando? Claro que tudo que é em excesso não faz bem. A gente sabe disso, então a gente não pode exceder. E para servir, ele fala aqui, entendamos servindo. Para que então esse entendamos servindo? É para que a gente saiba o que está fazendo, porque a gente pode servir. Muitas pessoas se afastam lá do centro espírita porque aquele trabalhador que está lá, ele quer de qualquer forma colocar para aquela pessoa todo o conhecimento que ele adquiriu ali, que fez bem para ele quer, e não pode, né? O remédio tem que ser, como você citou, a homeopatia, em doses homeopáticas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para a gente entender, né? Como estamos servindo. A gente precisa servir e ir trabalhando essa insensatez que mora dentro de nós. Diga, Toninho. Então, Nando, a dose homeopática e dando à pessoa o remédio necessário para aquela pessoa, se ela pediu. Olha só, Jesus falava com os lavradores de uma maneira, com um tipo de alegoria, com um tipo de parábola. Com o pessoal do comércio, ele falava de outro jeito, ele falava lá né, dos talentos. Ele falava do grão de mostarda, ele falava com os pescadores de outra maneira. Então, olha só, vê o remédio, que é mais adequado, né? E na dosagem certa, né?
Cuidado, né? De repente a gente vai chegar a começar a falar lá da Gênese do Kardec, né? Não, nós estamos no momento do Livro dos Espíritos, iniciando o trabalho, né? Cuidado, né? É isso, né, Nando? O remédio certo e na dosagem certa. Isso, porque o remédio ele pode, se não for usado dessa forma, ele não vai, ele vai intoxicar em vez de curar, né? Ou de ajudar. E aí o Emmanuel continua aqui, olha, quando ele falou nem mais nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Essa é boa, hein, Toninho? Então, aqui, Nando, ninguém aqui é anjo ou demônio. E nem sabe a receita de viver feliz, já dizia uma música aí. Ninguém aqui é anjo ou demônio, nem sabe a receita. Nós estamos aprendendo receita. Como é que eu vou passar a receita? É aquilo que eu sempre falo, né? A gente sempre fala, né, Nando? Se alguém pedir ajuda, tudo bem, vamos conversar, colocar nossa experiência. A experiência nossa pode ser bem utilizada por outra pessoa, às vezes não, a pessoa vai ter que passar por outro tipo de experiência, existem muitos caminhos, né? Mas olha só, nós não estamos no domicílio de anjos, nós não somos anjos, Nando. Esse dia eu vi um camarada, uma charge de um homem com cara de cachorro, né? A gente sabe que a gente passou segundo a espiritualidade, pelos mundos mineral, vegetal, animal. Estamos no hominal agora e vamos para o mundo angelical. Mas nós estamos com um pé no animal e um nominal. Ó, estamos um pé no animal e um pé no hominal. Então, nós nem hominal ainda não somos direito. É só a gente ver quando a gente está no trânsito, conforme que acontece, como é que a gente vira um bicho. Ou então, quando a gente, por exemplo, fica nervoso numa fila de trânsito. Ou então, quando a gente tem uma discussão política, por exemplo. Né? Eu tenho visto, meu Deus do céu, eu também tenho minhas fragilidades, mas eu tenho visto algumas pessoas que ficam transtornadas, que odeiam os outros porque não pensam igual. E nós estamos falando que nós estamos já partindo para o mundo angelical? Eu acredito que não, nós estamos saindo do animal para o hominal. E olhe lá, aqui não tem anjo não, nós estamos tudo aprendendo, né, Nando? Então é aquilo que nós falamos no começo. Cuidado, cuidado com o que a gente faz, né? Exato. Aí ele fala que somos milhões de criaturas no labirinto dos débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros, né? Quando nós falamos lá da questão da pedra, do cinzel, do martelo aí, né, no primeiro parágrafo, tinha, não sei se é o Michelangelo, um desses artistas do passado aí, desses escultores, eles falam, como que você faz essa escultura tão bela assim? Não, eu só descubro, eu olho para a pedra, ela já está com a escultura lá. Eu só estou descobrindo, tirando as arestas para ela aparecer, né? Interessante. Então, Nando, é isso mesmo. Se você pegar bem, ó, todos nós, inclusive aquelas pessoas que a gente ainda não tem um afeto muito desenvolvido, aquelas pessoas, por exemplo, que não votaram no nosso candidato a presidente, ou aquele candidato que ganhou ou que não ganhou, todos eles têm a semente divina dentro dele, a centelha divina. Essa semente ela vai desenvolver? Vai desenvolver, cada um no seu tempo. Pessoal, não vamos esquecer disso. Esses dias, uma pessoa muito querida minha, que há muito tempo atrás, participava de casas espíritas, movimento espírita e tal, né? Ele falou assim para mim, Toninho, eu já não acredito mais na cura dos delinquentes. Eu falei, mas você não é reencarnacionista? Ah, sim, mas eu não acredito mais. Eu acho que tem que ter uma punição grave para eles. Eu falei assim, a justiça divina existe, né? E essas pessoas vão ser readequadas ao longo das encarnações, assim como eu, como você, né?
Agora, tem a justiça da terra? Sim, ela deve ser feita, mas a gente está aqui para, de alguma maneira, fazer com que essa justiça seja mais justa. Porque nem toda lei é justa. E nem todo caso deve ser averiguado dentro das tendências do que eu penso, dentro da minha moral. Entendeu, Nando? Isso é uma coisa para um dia a gente até falar, essa questão de moral e ética, que é um pouquinho diferente, né? Dentro de um aspecto moral, há um tempo atrás, né, uma pessoa com uma característica sexual de uma maneira seria agredida. Hoje em dia também por algumas pessoas, né? Mas nós estamos mudando, esse mundo está mudando. A gente sabe que todos nós estamos passando por um momento onde nós podemos mudar as nossas concepções morais. Essas concepções morais devem ser cada vez mais abrangentes e ligadas ao quê? Abrangentes no sentido do quê? Ampliadas no sentido de serem ligadas à moral do Cristo. E mais que moral, à ética do Cristo. Né? Jesus não separava ninguém, não condenava ninguém, nunca andava com prostitutas, com ladrões, né? E a gente ainda, nós queremos condenar as pessoas a pena de... Tem gente que apoia a pena de morte. A gente tem que ser claro, Nando, né? Uma série de coisas. Então aqui ele fala assim, ó, quem ensina com sinceridade, a palavra sincero, né, Nando, é sincera. Sincero é sincera, sem máscara, sem, né? Naturalmente aprendeu as lições, está atravessando obstáculos duros. Mas olha só, lembra o que eu falei? A gente pode ser sincero, mas uma planta precisa de água, não de água fervendo, mesmo a sinceridade. Ela pode ser medida de acordo com a necessidade de cada um, né? Então isso é muito importante, né? Por isso, quando a gente falou de medicamento, né, falou de remédio, o remédio, tudo ele é feito num laboratório e ele é feito, assim, com uma generalidade, né, pro geral. Mas o médico vai saber a dosagem correta e o tempo que você tem que tomar aquele medicamento para que se encaixe dentro do seu perfil ali, né, de necessidade. Então, a gente tem que saber que temos que ter uma dose, né, correta na nossa avaliação de uma pessoa, porque ela é uma individualidade, o tempo dirá, né, só o tempo dirá. Quem condena pode ser condenado. Quem coloca uma pessoa para ser julgada, será julgado. Mas não é Deus que está fazendo isso, somos nós que nos colocamos dentro dessa lei. Essa lei é perfeita, nós estamos inseridos nela e ela vai cuidar de nós. Se a gente não se cuidar, ela cuida de nós. E aí o que vai acontecer? A mesma coisa que você desejou para o outro vem para você, de alguma forma. Se você não melhorar nesse período entre o que você, quando você julgou, quando você condenou, até chegar o seu momento também de ser julgado e condenado, se nesse período aí você não melhorou, é a pena, muitas vezes até de talião, que vai acontecer. Mas a misericórdia de Deus age nesse período, né? Age, dá-nos tempo, né? Tempo ao tempo. Então tudo está certo, a gente é que está errado. Então a gente precisa precisamos nos corrigir de tudo isso. Que ele fala aqui, ó, claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que, para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Por isso que o título é Entendamos Servindo. Precisamos de paciência e entendimento, né, Toninho? Então, Nando, olha só, a gente toda hora, o Nando está fazendo uma coisa maravilhosa. Quando a gente faz uma leitura, a gente tem que voltar sempre no título, né? Porque o gancho de memória está lá, ó. Entendamos servindo. Ó, não é se ausentando, né? Sabe aquela questão, vou deixar as coisas todas seguirem do jeito que estão? Não. Mas lembra daquela questão? Eu condeno o pecado, não o pecador.
Se existe uma coisa errada na sociedade, a gente vai condenar esse erro da sociedade e vamos nos incluir, inclusive, nesse processo. Né, Nando? Vamos nos incluir. Mas, ó, entendamos tudo isso servindo. Servindo, mas como é que para que a gente está fazendo isso? A gente quer melhorar as coisas na sociedade? Tá. Mas com espírito de elevação, que nem eu falei, com espírito de elevação. Não para diminuir o outro. Não para criticar, você não sei o quê, olha esse cara como é que é, olha como fulano fez, olha o que ele fez, né? Olha tal político, olha tal dirigente espírita, olha o que falou, que coisa errada. Tudo bem, você não concorda com aquela coisa, você condena o pecado, mas continua orando por aquela pessoa. Né? Eu sei, eu não vou ser hipócrita, Nando. A gente não deve ser hipócrita. Nem sempre é fácil. Mas a gente precisa começar esse processo. O nosso planeta está passando de provas e expiações para um planeta de regeneração. Como a gente diz, a gente tem que fazer esse processo, nós estamos num processo de urgência, e nós estamos tendo chance agora. As pessoas falam assim, mas tem tanta coisa ruim no mundo? Não é no mundo, é dentro de mim também, para começar. Não é no mundo, é dentro de mim também. E por que aparece muita coisa sujeira? Porque tem mais luz. O Gandhi falava isso. O Sai Baba dizia isso. Sai Baba, desculpa, falei o Gandhi, mas o Gandhi também falava. O Sai Baba falava assim, ó, a gente tem, Paramahansa Yogananda falava isso, alguma coisa parecida também. A gente enxerga mais sujeira por quê? Porque tem mais luz. E que tenha mais luz em nós, para a gente enxergar em nós e nos ajudar, né? Então a gente vai ter paciência com o próximo. E vão ter paciência com a gente também. E paciência não é acomodação, né, Nando? Não é acomodação, é paciência para assim, opa, eu ainda estou com minhas fragilidades, mas a cada dia eu vou melhorar. E com entendimento. Ó, e servindo. Eu vou parar de servir porque eu ainda sou falho, eu não vou fazer nada. Não, vai servindo. Porque é nesse relacionamento com o mundo que a gente vai aprendendo, né? Entendamos e vamos servindo, vamos caminhando, sem parar. Olha que interessante, o Sai Baba já sabia que a gente ia ter a LED, que é essa luz LED que ilumina e gasta menos e ilumina muito. Tanto que as televisões hoje, 4K, 8K, todas as televisões, né, de LED aí, usa o LED na tela, o que tem? Uma nitidez. Então você consegue ver lá o ator, como ele está vestido, você vê até aquela verruguinha do ator, a pintinha, tanto que é necessário usar outro tipo de maquiagem, né, para as novelas, por exemplo, para não aparecer alguns defeitos ali. E qualquer coisa que tiver irregular ali, você consegue enxergar, né? Então, quiser a luz, aí que o Tony falou, a luz, ela está se aproximando cada vez mais do planeta e a gente está vendo, nada fica oculto, tudo vem à tona e muitas coisas vieram e estão vindo à tona. Para o quê? Para equilibrar, para regularizar, para harmonizar o nosso planeta, né? Aí o Emmanuel continua aqui, ó. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Por isso que ele fala sobre isso. Escrevendo a Tito, lembra as próprias impressões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor agora, né? Então ele falava do Paulo, como o Toninho já disse, do Paulo, ele tinha sido Saulo, mas como Paulo e também eles continuava, né, se sentindo e sendo insensato. Imagine nós, né, Toninho? Então, olha só, e o Paulo era enérgico, olha só, olha o que olha, é importante pegar as palavras, né, Nando? Olha o que o Emmanuel fala assim, ó, Paulo, incisivo e enérgico, ele era incisivo e enérgico, mas olha o que ele fala. Ele fala sobre essa questão da serenidade, que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho, a serviço do Evangelho, e não da minha pretensão de ser melhor que os outros. Nando, essas lições, eu sempre falo assim, isso aqui não é para ser lido, isso é para ser digerido. Quando eu quero mudar alguém, que eu chego na rede aí e falo assim, porque fulano deve ser crucificado, deve ser não sei o quê. Isso é a favor do Evangelho Redentor ou a favor da minha opinião pessoal? Cara, essas coisas são muito importantes, Nando. Nando, muito importantes, né, Nando? Ó,
a serviço do Evangelho, não da minha vaidade, da minha pretensão de ser melhor que os outros. E ele era incisivo e enérgico. Mesmo assim, ele fala: vamos usar de serenidade. Veja quanto a gente precisa, né? Ainda evoluir, crescer. E ele fala assim: jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, ou seja, colocando, espetando feridas, né? Indicando cicatrizes, comentando defeitos, ou atirando espinhos à face alheia, ou até pedras, né, Toninho? Você sabe, você sabe, Nando, que esses dias eu me peguei com um pensamento bem interessante. Uma pessoa há um tempo atrás, ela começou a me enviar mensagens assim, destrutivas, sabe? Coisas assim, me ofendendo de uma maneira assim, né? Porque por causa de uma opinião diferente. Mas eu nunca mandei nada para essa pessoa. Eu só mandei uma mensagem para uma geral, falando que eu acreditava em alguma coisa. Mas que todos nós estamos em desenvolvimento e, como agora nós falamos, a luz vai aparecendo e a gente pode até mudar de ideia, né? Nós somos essa metamorfose ambulante, né? Como diria o nosso Raul Seixas. E aí eu pensei em responder para ela, falar assim: olha, isso está fazendo mal para você. Porque a princípio a gente fica chateado porque assim, uma espécie de dá uma certa tristeza, fala assim: puxa, essa pessoa, uma pessoa tão amiga, né? Lidou tanto junto com a gente, né? Aí eu falei assim: não, ela tá querendo me mudar minha ideia. Eu respeito a ideia dela, né? Mas eu falei assim: mas nem Jesus me constrange a mudar. Aí eu pensei assim: eu vou constrangê-la a mudar? Não, deixa ela. Eu respondo às vezes com uma flor, com um coração, né? E de alguma maneira assim, ela tem o tempo dela, assim como eu estou tendo o meu tempo. Eu não, se Jesus não a constrange a mudar, não constrange essa pessoa a mudar, quem sou eu? Ela vai continuar. E outra coisa, aí eu não vibro coisas negativas que me poluem o coração. E a gente sabe que essa pessoa no momento, ela está com o coração endurecido. E toda essa raiva, esse processo, né, de, de colocar para fora isso, envenena essa pessoa. Né? Envenena, não? A gente sabe disso. Trazendo cargas negativas, isso aí, a neurociência mostra isso, né? Uma pessoa que age desse jeito, está sempre com raiva, sempre de uma maneira grosseira falando, ela está sempre se enchendo de adrenalina, com ódio pelas pessoas, né? Está se envenenando. Mas não tem como fazer isso, não tem como eu mudar. Não vou mudar a pessoa. Eu posso ter uma atitude melhor, sem a pretensão de ser melhor. Ó, ter uma atitude melhor, sem a pretensão de ser melhor que ela. Né? Então eu vou agir com humildade, reconhecendo a necessidade que eu tenho e a necessidade que ela tem, que todos nós temos, né? Então acho que é isso aí. Não adianta, né, Nando, atirar espinhos à face alheia, tocar a cicatriz, como o Nando falou, a ferida, né? Não é por aí, né? Eu acho que a gente vai melhorando pouco a pouco. Vamos em frente, né, Nando? Tanto que Jesus, né, curou aqueles que estavam feridos, aqueles que estavam lá, né, os rancenianos com as suas feridas, ele curou aquele que estava cego, aquele que estava coxo, né, ele teve misericórdia e amor por todos e por tudo, né? Muito bem, a gente vai dar aquela pausa para um momento de prece, de oração e vibrações. A gente sempre sugere para você deixar aí um recipiente com água, um copo de água, uma jarra, que os benfeitores vão imprimir, vamos dizer assim, nesse líquido precioso, uma boa energia. Sabe quando? Na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, não importa o momento. Neste momento eles estão trabalhando. Então vamos lá para esse momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada.
possamos nesse instante, levando os nossos pensamentos e nos conectando com os benfeitores espirituais, esses amigos queridos que trabalham diuturnamente, 24 horas por dia, estão ligados, estão nos apoiando, e é necessário que nós nos tornemos apoiados, nos apoiando, abrindo o nosso coração para essa conexão, elevando o nosso pensamento, o nosso sentimento melhor que tivermos, para recebermos esse auxílio, esse apoio que vem do mais alto. No dia de hoje, estamos aprendendo com Emmanuel, em suas palavras, que entendamos servindo, porque é assim que nós vamos olhar para o próximo e no momento que muitas vezes estamos ali interagindo ou de alguma forma ajudando, entendamos a situação daquele irmão, como é necessário que entendamos a nossa própria vida, o nosso próprio ser, precisamos também entender o outro. Esteja ele em que fase de evolução estiver, não importa. É o nosso irmão, como Toninho disse, que tem a centelha divina em seu interior. Deus está em cada um. Que nós possamos, então, rogar ao nosso Mestre Jesus, a Ti, Senhor querido e amado Mestre, que nós possamos receber de Ti esse apoio também, com muita força do Teu amor. E agora queremos aproveitar esse minuto, esse instante, Jesus, para vibrar por pessoas que estão sofrendo nesse campo de incompreensão e ainda de desentendimento, de conflitos, de dores atrozes que trazem dor para o coração, para a mente, para a alma. Mestre Jesus, que a Tua luz derrame sobre nós como um bálsamo beneficente ou um bálsamo acolhedor, curador, para que a gente possa trilhar o nosso caminho com mais paz. E desejamos isso a todos os irmãos que nesse instante, nesse momento, estão sofrendo e precisam do socorro. E esse socorro possa ser estendido a todos os seres, a todos os lugares, a todos os lares, a todos os nossos familiares, entes queridos, as pessoas ligadas a nós, as pessoas da nossa vizinhança, as pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso hemisfério, do nosso território, de todos os hemisférios, de todos os países, de todos os lugares. Que a Tua paz nos envolva agora, não tão somente nesse instante, mas por todo sempre. Que assim seja, Mestre Jesus. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, nós queremos dar um recadinho rapidinho aqui, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar para essa mensagem chegar a tantos corações aí pelo planeta. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br, se associe, saiba como você possa ajudar ou pode aí colaborar. E também temos os telefones, né, tem a central lá de atendimento, 0800 12 018 38. E também o nosso fixo 11 2458 3214. E se você quer se comunicar pelo WhatsApp, temos aí o 11 97 834 2246. E se você puder colaborar com o Pix, que é uma forma rápida e instantânea de você poder colaborar, até durante o programa, faça um Pix. Aí o número é 11 97 261 0272. Colabore, participe, entenda servindo. Como é o nosso tema de hoje, né, Toninho? Opa, com certeza. Tem muitas maneiras de servir, né? Uma maneira de servir, como a gente sempre fala, é quando alguém precisar conversar com a gente, às vezes é só ouvir. Hoje eu estava vendo uma postagem da nossa amiga Michele Rosseto, lá do Instituto Evoluir, né? Querida amiga, e ela tem uma chamadinha que ela fala assim: você ouve para compreender ou para responder?
Porque muitas vezes a gente está ouvindo a pessoa, não está ouvindo, você está pensando na resposta. É só para debater. Né? Então, aqui é o próximo capítulo, o próximo parágrafo que o Nando vai ler, vai falar um pouquinho sobre isso. Isso aí nós estamos aqui para compreender ou só para debater, para responder, né, Nando? Isso, olha, compreensão e respeito devem proceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos a passagem pelos círculos mais baixos, estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. É nosso dever aí, né? A comunicação do bem que já nos faz bem, para o bem que precisa fazer bem ao outro. Então, Nando, e olha só, ele fala assim, compreensão e respeito. Não, não é respeitoso você xingar as pessoas que pensam diferente ou você invadir a vida da pessoa, né? Eu tenho que aprender muito nesse sentido, porque às vezes a gente vai, né, vai falando coisas sem a pessoa, né? Quando eu vou falar, eu peço Hum, pro meu amigo espiritual, me lembra. A pessoa pediu alguma coisa? Opa, vai devagar. É a primeira coisa. Não invadir, né, Nando? Ir devagar, com né? calma. Compreensão e respeito. Exato, compreensão e respeito. E aí ele encerra o capítulo assim, ó. Se te encontras, né, interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Que beleza, né, Toninho? Então, refletindo de novo nas palavras, Nando. Se te encontras interessado no serviço do Cristo. Agora, se você está interessado em serviço de um certo tipo de pensamento, de um certo partido, de uma certa ideologia, é outra coisa. Né? Então vamos tomar cuidado com isso. Ó. Jesus não foi promotor de acusação e sempre nosso advogado. Né, Nando? Acho que isso é importante a gente falar. E deixar marcado isso, Nando, porque nós vamos viver períodos recorrentes disso. Você está para servir o Evangelho e servir ao Cristo ou servir as tuas tendências? Todos nós podemos e devemos refletir nisso, né, Nando? Dá tempo de cantar uma música aí, Nando? Dá sim, temos aí 3 minutinhos, Toninho. Dá para a gente ouvir uma canção aí para alegrar esse ambiente e, né, finalizarmos o programa. Vamos lá, Toninho. Pode começar aí. A música chama-se Francisco e fala de Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis, na época que ele viveu, né, existia um papa que às vezes ajudava a fomentar as guerras chamadas santas, as cruzadas, né? E o Francisco, em vez de criticar esse papa, ele foi lá pedir humildemente para montar uma ordem religiosa onde eles vivessem do seu trabalho, das coisas simples. Francisco de Assis é um grande exemplo. Em vez de criticar, ele fez diferente. Ó. Francisco, sol de amor e paz, doce andarilho desde rapaz, humilde servo vindo da Hungria, acolhe o homem nesta noite fria, levanta cedo sempre a cantar, com os passarinhos a lhe embalar, figura mansa de olhar tão terno, inspira a todos nesse duro inverno. Bem diz a lua, beleza rara, trabalho unido a Santa Clara, seguindo em frente com caridade, levando luzes à humanidade. Bem diz a lua, beleza rara, trabalho unido a Santa Clara, seguindo em frente com caridade, levando luzes à humanidade. Francisco, sol de amor e paz, doce andarilho desde rapaz, humilde servo vindo da Hungria, acolhe o homem nesta noite fria, levanta cedo sempre a cantar, com os passarinhos a lhe embalar, figura mansa de olhar tão terno,
inspire a todos nesse duro inverno. Ó, vem Francisco, com tanto amor, envolve em ondas do teu calor. Tu és exemplo que nos traduz a força viva que é Jesus. Ó, vem Francisco, com tanto amor, envolve em ondas do teu calor. Tu és exemplo que nos traduz a força viva que é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Francisco, Francisco, Francisco de Assis. Francisco, Francisco, estou tão feliz. Francisco, Francisco, Francisco de Assis. Francisco, Francisco, estou tão feliz. Uou! Porque Jesus, usando os exemplos de Francisco, nos deixa mais feliz. É isso aí, por aí. E é isso aí com essas palavras do nosso querido, não é, Toninho Ciardulo, nesse tema maravilhoso de hoje, Entendamos Servindo, de Emmanuel e Chico Xavier, do livro Pão Nosso. A gente encerra mais uma alvorada. Um beijo no teu coração e até o próximo programa aqui na Rádio Boa Nova e TV Manoel. Vamos lá, Toninho, encerrando com a sua canção. Bom tudo e até sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Servindo o amor, servindo ao Pai. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.